Jovem Pan News. Iniciando a nossa manhã de sexta-feira, como sempre, com uma ótima companhia, não é isso, Virgínia? Pois é, Ney Lopes, o nosso comentarista das sextas, né? Ele que acompanha de perto todo o cenário político local, nacional e internacional. Vem na sexta para conversar com a gente e fazer um resumo da semana. Ney, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, Ney. Bom dia, Virgínia, bom dia, Laura, bom dia aos ouvintes. Nós estamos aqui numa sexta-feira com muitos assuntos, né? A começar aqui do Rio Grande do Norte, mas vocês é que fazem as motivações para o nosso debate. Vou começar lhe provocando. Qual o seu destaque da política local desta semana que se encerra, Ney? Sem dúvida, foi a consolidação da aliança do MDB com o PT no Rio Grande do Norte. Fátima e Walter Alves irão disputar o governo do Estado. Eu não vou aqui fazer comentários desairosos, cada um tome a atitude que julgar conveniente. Mas é um fato novo, muito novo, um fato inusitado, eu diria, e que a gente tem que esperar um pouco para ver se a população vai assimilar ou não. Mas, sem dúvida, esse fato teve também uma causa muito importante, que, aliás, vocês já destacaram nas manchetes. Lula está usando o nome de Walter Alves aqui, do pai dele, que é uma grande liderança, para atrair o MDB, para queimar Tebet, tirar Simone Tebet e o MDB apoiar, porque Lula está nessa estratégia. Ele, ultimamente, agradou muito a esquerda, consolidou alguns apoios, inclusive do PSOL, e agora está partindo para agradar o centro e a direita. Ele joga em duas pontas. Aliás, desde a época de sindicalista, Lula agia assim. Ele se reunia de manhã com os empresários e de noite com os empregados. E essa técnica deu certo. E ele está repetindo novamente agora. Mas o Rio Grande do Norte está servindo de bússola, digamos assim, para essa estratégia de Lula. Vamos ver o que é que vai dar. O MDB do Rio Grande do Norte não é pequenininho para se desmontar uma estratégia nacional de uma legenda do porte do MDB, Ney? Não, é o efeito exemplo, é o efeito de aceitação. Você, para montar uma estratégia dessa, é muito mais fácil com um núcleo pequeno do que com um núcleo grande. Se a pessoa atrair o MDB de São Paulo, é muito difícil. É mais fácil num estado pequeno, que demonstra desprendimento, abre portas, sobretudo numa região estratégica como o Nordeste, onde o PMDB tem uma presença acentuada. Eu acho que a escolha, nesse sentido, foi correta. Ney, a foto foi tirada, né? Nós acompanhamos ontem, antes de ontem, todas as blogs, os jornais, os informativos traziam a foto de Fátima, Walter Alves e Lula, os três aí selando essa aliança do MDB em Brasília. Foto tirada lá, mas que repercutiu e repercute no cenário político. A partir de agora, Ney, quais serão os desafios dessa aliança? Eu pergunto tanto do ponto de vista de Fátima Bezerra, que é uma candidata que historicamente sempre foi contrária a alianças com o MDB, principalmente esse núcleo ligado à família Alves, e ela agora traz para o lado dela dois integrantes de uma mesma família. Quais as consequências dessa aliança a partir de agora para uma candidata que tem um projeto político, que tentou justificar isso com a intenção da legenda do PT em desestabilizar o conservadorismo no cenário nacional, seria um dos objetivos dessa aliança com o MDB aqui no Rio Grande do Norte, mas que vai ter muito o que explicar para o eleitor. Eu queria que você analisasse esse fato e também falasse do que é que Walter Alves vai ter que entregar a Fátima nesse projeto, nessa aliança com o PT. Olha, Virgínia, eu acho que, na minha análise, do meu ponto de vista, a estratégia de Fátima poderá ser afastar da campanha o debate local e nacionalizar a campanha. Ela vai pegar a bandeira de Lula, como fez da vez anterior, e vai nacionalizar a campanha e dizer
que a junção que ela fez com Walter e com Carlos Eduardo foi superação de discordâncias em prol de uma unidade no Brasil, em prol do fortalecimento da candidatura de Lula. Em resumo, Fátima vai tentar nacionalizar e os seus opositores devem tentar estadualizar a campanha. Aí vamos ver o que é que vai dar. O eleitor vai aceitar ou não, não é? Qual os argumentos que o eleitor vai aceitar dessa aliança, né? Exato, se estadualizar, dá a oportunidade do eleitor refletir. Se ficar no plano nacional, aí as opções serão decorrentes da preferência de presidente. Agora eu tenho a impressão que teremos uma campanha realmente muito explicativa, né? Acho que eu estou usando até umas palavras do próprio vice-governador Antenor Roberto quando ele esteve aqui, mas que ela vai ter que se explicar muito como forma uma aliança, primeiro dentro do partido, que há algumas resistências, e para o eleitor também como um todo, que não está habituado a assistir no palanque do PT, não é, Laure? Um grupo político, uma família política presente nas duas principais vagas que existem numa chapa majoritária, que é a disputa para o Senado e a disputa para vice-governador, para o cargo de vice-governador, que está fechado também, Ney, há pelo menos 2 ou 3 meses da convenção também, né? Ô, Virgínia, e veja bem, 2 membros da mesma família num palanque de Fátima que sempre condenou a oligarquia, que sempre foi contra isso, que sempre se elegeu combatendo a presença familiar no domínio da política do Estado. Realmente você tem razão. Se realmente o assunto vier, e virá, naturalmente virá, por mais que ela queira nacionalizar, o tema local virá, isso é inevitável. E é difícil explicar, não é fácil não. Ney, agora falando da campanha na questão da nacionalização, o Bivar não está muito satisfeito com a união entre o MDB, o Cidadania e o PSDB, né? Está querendo que o União Brasil saia aí dessa possível terceira via. Se o União Brasil sair dessa possível terceira via, abre chance para que realmente, a nível nacional, o MDB se una com o PT nessa campanha de Lula, já que ele está com essa estratégia aí, inclusive trazendo o Walter Alves? Ô, Laure, sem dúvida que abre, né? Sem dúvida que abre, porque a União Brasil, que cada dia devia se chamar Desunião Brasil, mas, de toda forma, se esse afastamento se consolidar, eu vi hoje pela manhã nos jornais do Sul que a tentativa de Bivar é lançar de novo o Sérgio Moro, com ele vice-presidente. Ora, isso é um puxa-encolhe grande, essa candidatura de Moro, não é, Ney? É uma coisa... realmente você tem razão, o termo é esse, é um puxa-encolhe. E ele tem se mostrado muito inábil, né? O Moro uma hora diz uma coisa, vou deixar, não vou deixar. Como é que uma pessoa que teve a projeção que ele teve vem para a política quando não tem vocação política? Porque isso, Virgínia, é prova de não ter vocação política. Você não improvisa político, não. A única forma de se improvisar político é quem não tem vocação ser candidato a suplente de senador ou a vice-governador. Aí improvisa. Mas se for buscar o voto é muito difícil, porque a política, sobretudo quando há disputa, exige qualidades, habilidade. E o União Brasil com o Moro não está dando muito certo, e eu acho que vai terminar colaborando, como o Lauri disse, para entregar a legenda do MDB a Luiz Inácio Lula da Silva. É isso que vai terminar a terceira via. A impressão que a gente tem quando a gente fala de Moro na política, né? Todas essas nuances que ele já protagonizou desde que deixou o cargo de juiz, né? Abandonou a carreira do magistério para entrar na política. A impressão que a gente tem, né? Que tem um ditado popular, é o macaco na casa de louça, né? Ele chega quebrando tudo, né? Quebrando tudo, chega... Não tem muita habilidade. Inegavelmente é a expressão verdadeira, Virgínia. É exatamente isso. Ney, terceira via sepultada a nível nacional, nesse momento a gente não está assistindo. Olha, o que mais me impressiona nesse cenário da terceira via são 2 nomes, cada um está de um lado, mas eles não conseguem trazer o eleitor para perto dele, que é a posição de Ciro Gomes. Me chama muita atenção porque ele é um político experiente, um político que já
participou de disputas nacionais pela presidência da República, e do outro lado o ex-governador de São Paulo, o João Dória, que também, com todo o potencial político que ele e administrativo que ele arrematou nos últimos 3 anos e meio, ele não conseguiu viabilizar nada de um projeto para o eleitor em 2022. Mas né? ele já se posicionou que é totalmente agora a favor de Lula. Né? Já está colocando a boca no trombone e realmente é a favor de Lula. Exatamente. Olha, eu uso uma expressão popular. Eu acho o João Dória insosso. Falta sal. Ele podia pegar o apelido de Alckmin, né? Ele devia ser o picolé de chuchu atualmente. Né? Ele é insosso, ele quer a forma dele falar, ele não chega... É porque ele não é natural, né, Ney? Ele não é um político natural. Não é, exato. Não tem. Ele não tem naturalidade, ele é artificial, né? Exato. Você, Virginia, resumiu o que eu queria dizer. Ele não tem naturalidade. É uma coisa artificial. É uma coisa, então eu acho que não cola. Agora, você tem que aguardar. Essa terceira via, para mim, naufragou, sabe? Eu até lamento profundamente. Você sabe que eu era um ardoroso defensor. Mas, infelizmente, a terceira via, para mim, naufragou. Então, você está vendo aí o Dória e o Ciro Gomes. Eu acredito, eu tenho dito aqui, desses candidatos, se não é o mais competente, é um dos mais competentes em matéria de conhecer o Brasil, etc. Mas é um temperamento que está esmagando com ele. É o Bolsonaro do outro lado. Ontem ele deu um show lá numa exposição no interior de São Paulo, teve reações semelhantes às de Bolsonaro com relação ao... Eu sei que ele foi agredido, tudo... Mas o candidato tem que estar preparado para isso, né? Então a gente lamenta, eu até lamento, Ciro Gomes não se preparou para ser terceira via. Ele se preparou para combater Lula, ressentido, porque ele acha que foi traído por Lula quando Haddad ocupou o lugar que ele acha que seria dele na campanha passada. Então ele foi para revidar. E não recuou mais e agora está difícil. E a posição de Marina Silva também, outra liderança nacional da Rede Sustentabilidade, Ney, ela liberando os votos para Lula e para Ciro. Ela ontem liberou, mas ela vota em Ciro. Ela não vota em Lula. O partido está dividido e ela declarou em São Paulo, aliás, ela não esteve presente à convenção, mas chegou uma declaração dela, pelo que eu vi na imprensa, de que ela se posiciona a favor de Ciro, mas há dentro do partido quem vote em Lula. Então a gente vê que isso daí faz com que cada vez mais as coisas fiquem complexas, né? Vamos ter o lançamento da campanha, né, de Lula no próximo dia 7, em São Paulo, acho que é no IMB. Ele vai fazer esse primeiro evento aí de lançamento da campanha. A partir do dia 7, Ney, na sua avaliação, o envolvimento do eleitor num processo como esse é o lançamento da candidatura de Lula, mas temos também já em plena, na rua, na meia campanha do candidato Jair Bolsonaro à reeleição. Definidas essas candidaturas, esse bloco na rua, você acha que o desafio agora é chamar o eleitor para esse cenário? Porque a gente conversa muito sobre política, a gente gosta de política, mas o eleitor ainda está lá, ainda está em casa, não está muito preocupado ainda com essas eleições do dia 2 de outubro. Tem outra pauta que preocupa mais o povo brasileiro, né? Olha, eu vi ontem na televisão, não só a imagem, mas Lula falando, e a comentarista dizia, pela primeira vez, ele admitiu ser candidato. Você veja que até agora, Lula não dizia que era candidato. Ontem ele estava num evento, se não me engano, sindicalista, e disse, serei candidato e tal. Quer dizer, a gente percebe que houve uma certa hesitação de Lula na candidatura dele, porque há quem defenda que a biografia dele já está construída até de forma positiva, e seria melhor ele não ser candidato para não manchar com a derrota. E eu acho que isso pegou um pouco na cabeça dele, mas ele ontem disse que seria candidato, está marcado o dia 7, e a partir daí, Virginia, eu acho que vai ocorrer isso. Os nomes estarão como pré-candidato nas ruas,
e a gente vai ver a marcha dos prós e contras, né? É verdade. Ney, eu queria voltar aqui só um pouquinho, né, que você falou de Lula, né, você e Virgínia, e vou voltar também para a questão de Fátima Bezerra. Que esse encontro de Lula com Fátima Bezerra aconteceu lá em Brasília, na sede do Consórcio Nordeste, em Brasília, numa semana que foi marcada pela investigação da Polícia Federal sobre o Consórcio Nordeste, essa questão dos respiradores. E a gente não vê nenhuma manifestação de Fátima Bezerra sobre toda essa movimentação em nível nacional, né? Uma nova operação, 49 milhões envolvendo todo mundo, quase 5 milhões aqui do Rio Grande do Norte. O que você acha dessa posição de Fátima Bezerra, Ney Lopes? Olha, a governadora Fátima está calada, realmente. Eu não sei se é uma estratégia ou se é o fato dela aguardar alguma acusação concreta. O fato é que o Rio Grande do Norte participou com 5 milhões. E essa história do consórcio Nordeste está realmente transformado numa coisa muito escabrosa. Você veja que foram mais de 48 milhões, nenhum respirador foi entregue até agora, e o governo descobriu-se que a empresa do consórcio Redcar, uma empresa americana, ela comercializa maconha. E perguntaram ao governador da Bahia, que é quem coordena o consórcio Nordeste, do PT, por que ele tinha feito esse contrato com a empresa nessas condições. E ele disse, não, eu não sei inglês. Ora, parece uma piada. Mas matemática ele entende. Ele não sabe inglês, mas matemática ele entende, né? Faz contas, né? E outra coisa, né? Ele destina 48 milhões e diz que não sabe inglês. Ney. História é essa. Quer dizer, então, é uma coisa que vai dar muito pano para manga, muito mesmo. E a gente vai ver em que vai terminar. Agora, governadora, além dela não se pronunciar, foi um assunto que passou assim longe aqui da governadoria, acho que não chegou nem Nunca aqui na nem Ribeira, né? A governadora não se pronunciou, mas ela também faz que não está ouvindo alguns apelos da oposição, que cobra muito que o Rio Grande do Norte deixe o consórcio Nordeste. E deixar o consórcio Nordeste, Ney, não é só sair de uma entidade que reúne estados nordestinos, é deixar também de repassar por ano quase 800 mil reais, eu acho que esse é o valor que o Rio Grande do Norte paga para fazer parte ao consórcio Nordeste. Que tem toda uma estrutura de funcionários, de servidores, mas a Assembleia essa semana, os deputados de oposição voltaram a cobrar a saída do RN do consórcio Nordeste, mas nenhuma palavra sobre isso. Eu acho estranho. Acho que está sendo agora comprovadamente um prejuízo para o Rio Grande do Norte, porque com essas últimas diligências provou-se que o consórcio Nordeste foi uma emboscada, embolsaram 48 milhões e até hoje não chegou um respirador. E o pior, a firma que era para fornecer comercializa maconha, como eu disse, comprovadamente. Então é uma dúvida, é uma interrogação muito grande e que a governadora Fátima está devendo uma explicação, sem dúvida mas Ney, nenhuma. esse uso da maconha não é o uso da maconha, do canabidiol, que é para a questão de saúde, né? Se usa hoje em alguns tratamentos terapêuticos. Pode ser, pode ser, mas entre usar maconha com fins terapêuticos e fornecer respirador, há uma diferença muito grande. Né? Há uma diferença muito grande. Ela não comprou, o consórcio não comprou medicamentos fabricados à base da maconha, que realmente existe. O consórcio comprou respiradores para entrega imediata diante da emergência da pandemia. Então aí que está o X da questão. Exatamente. E dinheiro que foi repassado para o consórcio na época, né, apesar de toda a urgência que uma pandemia exige de ações de governantes, mas foi um dinheiro repassado sem empenho, sem nenhum tipo de controle administrativo que o recurso público deve ter, né? Então saiu da conta aqui como se eu passasse um Pix para você, Ney. Eu passasse da minha conta um Pix para você uma operação rápida, uma operação sem nenhum controle. Você vê o seguinte, Virginia, numa hora dessa, sobretudo naquela hora, tinha que ser muito zelo a quem você ia comprar o respirador, tinha que ser uma firma especializada nisso,
que mostrasse que tinha tradição, que tinha estoque para pronta entrega, e não fazer uma coisa assim que termina nesse cenário que nós estamos vendo, cheio de interrogações. É muito grave. É grave. E eu lembro que na época o Senai aqui do Rio Grande do Norte tinha acabado de lançar um modelo de respirador que ficou tentando aprovar na Anvisa, que eu acho que seria uma luta até mais justificada dos próprios governadores nordestinos, que era lutar pela aprovação desses respiradores que poderiam ter sido fabricados aqui dentro do Senai, aqui do Rio Grande do Norte, né? A gente tinha, na época, coincidiu Exatamente. a necessidade do respirador com essa fabricação desse protótipo que surgiu aqui dentro de uma instituição como é o Senai. Mas não, o caminho mais fácil foi lançar uma compra sem controle, pedir dinheiro aos governadores nordestinos, eles enviaram esses recursos e aí se foram aí 48 milhões de reais que ainda não retornaram aos cofres do contribuinte nordestino. Foi um grande prejuízo. Ney, o ouvinte pergunta, o fato do estado do Rio Grande do Norte não ter nenhum mandado de prisão nessa operação, não justificaria o silêncio da governadora? Olha, em princípio, eu quero deixar muito claro, porque eu tenho muito cuidado, até como advogado e pessoa humana, de não estar acusando sem prova. Eu não estou dizendo aqui que a governadora desviou, nem que ela locupletou. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o consórcio em si, que contou com a presença da governadora, do governo do Estado, hoje é um arapuca. Está provado que é um arapuca. E isso impõe à governadora, até por essa razão, que ela dê uma explicação e tome uma providência. Isso não quer dizer que ela é culpada. Até agora não há nenhum sinal nesse sentido. Eu tenho que ser justo. Mas, se você está envolvido com a aplicação de dinheiro público autorizado por você na condição de governador e surge um escândalo, você tem que explicar. Tem que sair do consórcio, tem que entrar com alguma medida e até agora ninguém viu nada. Ney, mas já tem os ouvintes aqui se manifestando também no nosso chat. Inclusive, o Hinaldo Carlos Varela de Lima colocou: bom dia, amigos e amigos do Jornal da Manhã. Parabéns, deputado Ney Lopes, por seus excelentes comentários. Aí ele diz o seguinte, Ney, o Hinaldo: a governadora não diz nada porque quem cala consente. No mínimo, o RN já deveria ter saído desse consórcio facção. Aqui é a opinião do nosso ouvinte. É a opinião do Naldo, aplicando um ditado popular, aliás, muito próprio, né? Quem cala, pelo menos parece consentir. Se não consente, parece. Ney Lopes, vamos continuar aqui com os assuntos que marcaram a semana. Já falamos de sucessão presidencial, trouxemos o assunto para o local também. Vamos falar um pouquinho de economia, não é? Terminamos a semana também com a pauta econômica que chama a atenção, no foco ainda os combustíveis. O Rio Grande do Norte está naquele ranking, viu, Ney, de combustível mais caro do Brasil, inclusive sendo o segundo colocado aí com o preço da tarifa mais cara, mesmo o governo tendo congelado aquela pauta, né, acho que há pouco mais de 60 dias, mas a gente está nesse ranking. E também o Rio Grande do Norte conseguiu uma diferença, conseguiu reajustar o preço da tarifa de energia em 20%. Vai entrar muito mais dinheiro nos cofres do RN a partir deste mês. 20% exatamente que era previsto pela queda da bandeira verde, né? Caiu a bandeira verde, mas o RN conseguiu aí reajustar em 20% a tarifa de energia. A tarifa de energia, eu acho que esse reajuste podia ter sido adiado. Afinal de contas, a energia é um insumo, como a gente diz em economia, muito importante para os mais pobres, para a dona de casa, etc. E isso podia ter sido adiado e o Estado, que está com uma boa arrecadação, o ICMS tem crescido, podia não ter imposto esse ônus. Com relação à gasolina, eu ontem li um artigo muito interessante que me chamou a atenção. A alíquota do Rio Grande do Norte é, por exemplo, igual à da Paraíba, como é do Ceará, do Pernambuco. Só que na Paraíba o litro é mais barato. Aí o comentarista dizia, o item que diferencia, que faz com que o Rio Grande do Norte seja mais caro, são os 10 ou 12% de serviços, onde está incluído o lucro dos postos, etc. Quer dizer, esses cálculos em outros estados são menores e aqui os cálculos são maiores.
como os estados são autônomos, termina estabelecendo essa diferença. Então, eu acho que é uma matéria que podia ser melhor estudada, melhor examinada, essa planilha que coloca em desacordo o preço da gasolina do Rio Grande do Norte com a Paraíba, quando lá os tributos são iguais aqui. São quase Então, 60 centavos por explicar litro, né? É muita coisa. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Vou abastecer lá em João Pessoa e volto. Pergunta do ouvinte, o ouvinte aqui gosta de política, já quer que Ney comente também a indicação de Daniel Silveira, né, do polêmico Daniel Silveira, que agora faz parte da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. E contra o combate ao crime também. Vamos lá, Ney, comenta aí esse assunto para os nossos ouvintes, né, num duelo entre Judiciário e Executivo, eis que o protagonista de toda essa cena agora preside a CCJ. Olha, eu, quando falo da CCJ, tenho muito carinho, porque eu fui presidente da CCJ. Cumpri meu dever lá como deputado e presidia a Comissão de Justiça da Câmara. Olha, Laura e Virgínia, esse povo precisa ter cabeça fria. Não se pode estimular um confronto desse. Não tem sentido Daniel Silveira ser indicado para a Comissão de Justiça. Eu até acho que o indulto dele, eu disse aqui na primeira hora, que o presidente tinha competência e está se confirmando que tinha. Mas essa atitude de colocá-lo na Comissão de Justiça parece estimular um confronto com o STF, desmoralizar a corte. Eu vou usar outra palavra, parece provocar, não parece mais provocar, Ney? Provocar, né? exatamente, o termo é esse, é uma provocação. Provocar. Agora, eu já li aqui hoje, Virgínia e Laura, que o Arthur Lira já conseguiu demover a indicação dele, fazendo um acordo para ele ir para outra comissão. Eu li hoje aqui, se não me engano, no estado de São Paulo. Deus queira que isso ocorra, porque numa altura dessa, numa véspera de eleição, a gente tem que cultivar a paz, a harmonia, porque senão a gente entra numa situação que vai favorecer quem está querendo desestabilizar o Brasil para decretar um estado de sítio, por exemplo. Isso não convém a ninguém. A gente tem que manter as instituições funcionando, a não ser que hajam fatos comprovadamente ilícitos, mas não havendo, não adianta provocação, que é a palavra certa, como você usou. De forma que eu faço votos que essa indicação do Daniel Silveira não se confirme. Ney, você falou agora do Arthur Lira, inclusive essa semana ele também se manifestou também sobre o Daniel, mas ele se manifestou no sentido de que ele afirmou que a inegibilidade dele só pode ser colocada pela Câmara e pelo Senado e não pelo STF. Né? Você acha que também houve um... Acho que ele tem razão. Bem, esse Acho movimento... que ele tem razão. A Constituição... Eu estou querendo aproveitar esses minutinhos finais porque estou lembrando aqui de outra polêmica da semana. E essa intenção do Senado, do Congresso, de mudar as regras aí de cassação dos deputados, deixar isso sendo uma prerrogativa exclusiva da Casa Legislativa. Olha, em primeiro lugar, eu acho que hoje, pela Constituição, a competência de declarar a cassação, a inelegibilidade, é do Congresso, é da Câmara dos Deputados. O Supremo tomou a decisão, comunica à Câmara e a Câmara, por maioria de 2/3, decide. Está na Constituição. Se vai aprovar, se não vai, é outra prova, mas está na Constituição. E essa história do Congresso querer transferir para si o julgamento de deputado, eu não concordo, não. Eu não concordo, porque embora haja o sistema dos freios e contrapesos no sistema constitucional, um poder se harmonizando com o outro, o julgamento nessas situações tem que continuar na esfera do judiciário. Agora, essa regra do legislativo confirmar ou não é saudável, porque dá uma estabilidade maior, um equilíbrio maior. O ouvinte diz o seguinte, o Fonseca está lembrando aqui para mim, Virgínia, Lula foi condenado em 3 instâncias e é candidato. Daniel pode ser também? Cadê o exemplo?
Olha, até hoje precisa resolver essa questão da inelegibilidade dele. Se a inelegibilidade que o Supremo decretou for mantida, ele não poderá ser. Se a inelegibilidade dele não for mantida, e a decisão vai depender primeiro do Supremo e depois da Câmara dos Deputados, ele poderá ser. A gente tem que aguardar um pouco. Ok, Ney. Ney, Então foi pois um comentário. Hoje a gente abriu esse leque. Agora eu tenho uma convocação a fazer a você, viu, Mas Ney? deixa eu só fazer Não. ler um comentário aqui do nosso ouvinte, Lei. Alberto Cajueiro, ele colocou: Ney Lopes, nosso professor de matéria política nas sextas-feiras. Palmas para você. A gente tem uma vantagem imensa Obrigado, Alberto. de dividir essa bancada na sexta com o Ney, porque ele conhece a política, né? Ele viveu a política, ele é advogado, ele tem a perspicácia do jornalista e contribui muito aqui com os nossos bate-papos. Agora tem uma convocação, eu e Laura, viu, Ney? Tem um prédio aqui na Ribeira, tem um prédio aqui na Ribeira, tem algumas escadas, mas a gente quer lhe convocar para vir bater esse papo ao vivo nas sextas, né? Eu aceito. Para mim é um prazer. Pois é, vamos trazer Ney aqui ao vivo Irei com o maior prazer. Nem uma sexta sim, outra Irei não. com o A maior sexta prazer. aqui. Agora, Dá um abraço, Ney. agora eu irei. Agora eu queria não passar a oportunidade de uma boa notícia para os aposentados brasileiros. É que ontem o Tribunal Regional do Rio Grande do Sul decidiu, já pela terceira vez, que os segurados do INSS com incapacidade permanente, eles passarão a receber 100% da pensão e da aposentadoria. Porque na reforma da Previdência, de uma forma que eu não entendi, esses segurados com incapacidade permanente, é uma pessoa que não pode andar, ou que houve uma redução de 40% na aposentadoria e na pensão. 40%. E isso só começava a ser reposto 2% cada ano para os homens e para as mulheres. Quer dizer, na hora que a pessoa mais precisa, perde 40%. Se você ganha 3 mil, perde R$1.200. Isso é uma coisa que não é isso que vai salvar o Brasil. Então a Justiça está repondo. Quem estiver nessa situação no Rio Grande do Norte deve procurar a Justiça. Ainda está em debate, mas eu acho que isso não vai ser mantido, de forma que esse artigo que foi aprovado na reforma da Previdência não tenha valor mais. O incapacitado permanente, ele tem direito a receber, como os seus dependentes na pensão, 100% como vinham recebendo. E não essa redução de 40%. Notícia Ontem maravilhosa. foi uma notícia Olha aí, que me que boa deixou muito notícia. contente, muito bom. E eu estou orientando os aposentados e pessoas. Até Mas porque isso tem pode um ser custo, feito, né, pode, de saúde, o pessoal isso que é incapaz. tem que ser provocado via judiciário ou não? Tem que ser via judicial, judiciário. porque todos eles já estão perdendo, Virgínia. Todos eles já perderam 40% Olha há um só. ano ou dois. É E eu verdade. acho que ele vai voltar e vai receber o atrasado, eu acho. Nem, infelizmente, meu pai não está Porque é uma mais aqui, injustiça. mas ele passou exatamente por essa situação e ele perdeu 40%. Tudo que você está falando aí é verdade. Inclusive, Olha aí. quando você se aposenta por incapacidade, você já tem um custo de saúde. Você já se aposenta porque claro. você não está bem. E você tem o Você orçamento vai receber cortado. menos para você Isso. fazer esse tratamento de Exato. saúde, Uma não ótima faz nenhum notícia. sentido. Ótima notícia, Ney. Ô, Laura, Ok. é isso que eu acho quando a gente diz visão humana, visão social de quem faz a lei. Não é para estar dando paternalismo, estar dando gastança, não. É a visão humana. Não é o pagamento numa situação dessa que vai onerar as finanças nacionais, que todo dia arrecada mais. Você veja que o Brasil estourou em arrecadação esse mês, graças a Deus. Então, tem tanta coisa aí que podia compensar essas perdas, mas a reforma da Previdência, embora oportuna, tem muita coisa que precisava mudar, eu não sou contra, mas há uns pontinhos que precisa ser revogado. Esse é um deles. 8h48. Repita. 8h48. Ney, o nosso tempo está chegando ao fim. As considerações finais.
Olha, eu no final aqui quero deixar um apelo ao prefeito de Currais Novos, Odon Júnior. Ele é do PT, É do PT, e a informação que eu tenho a informação que eu tenho é que é uma pessoa equilibrada. Eu estive em Currais Novos, vi boas referências a ele. Eu quero fazer um apelo. Está se comentando que a prefeitura quer fechar, inviabilizar uma fundação que existe lá com o nome do Dr. Zé Bezerra de Araújo. Não deve ser feito isso. Dr. Zé Bezerra de Araújo é um homem, uma figura histórica para o Siridó, para o Rio Grande do Norte, foi senador, um homem que mereceu respeito e ainda merece, mesmo já tendo falecido. E só fechar uma fundação com o nome dele fere a própria imagem de Currais Novos e do Siridó. Então, eu, ao invés de criticar, eu faço um apelo ao prefeito Odon Júnior que não permita isso, se tem alguém perto dele pregando essa possibilidade. Porque seria uma injustiça com uma figura respeitável como foi o Dr. Zé Bezerra de Araújo. E, por fim, me dirigir a todos os trabalhadores que no próximo domingo será comemorada a data do trabalhador. Mais do que nunca, os trabalhadores merecem respeito, merecem presença na vida nacional, porque nós vivemos um momento em que a redução das desigualdades sociais deve ser a maior preocupação da vida pública. Obrigado a vocês e muito bom dia aos ouvintes. Obrigada, Ney. Infelizmente, o 1º de maio aqui no Rio Grande do Norte vai ser marcado pela diminuição das vagas formais de emprego, né? O CAGED está mostrando aí menos 1.600 postos de trabalho, os números mais recentes. Infelizmente, não é, Ney? Infelizmente, o que dá uma dor até a gente informar isso, porque o drama maior que existe é de quem quer um emprego e não consegue. Porque o pior salário é o salário zero. É você não ter condições de manter, de prover a sua família. Por isso que a luta por empregos, quando eu falo aqui numa área de livre comércio para ser instalada no Grande Natal, criando quase 50 mil empregos diretos e indiretos, é a grande alternativa, inclusive para salvar o aeroporto de São Gonçalo. Se não tiver uma viabilidade econômica ao lado do aeroporto, esse aeroporto vai ser fechado, porque você não vai encontrar empresa que venha para cá perder dinheiro. E a única maneira de torná-lo rentável é estabelecer ali um polo turístico e exportador para a Europa, a América e até a Oceania. Eu tenho falado muito nisso, é um assunto complexo e eu agora fiz apenas uma referência rápida. Ney, é verdade, muito obrigada e bom final de semana para você. Obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia, Ney. Nós vamos ouvir